convidado muito especial. Você vai conhecer já já, logo após a vinheta. Nivaldo Palmeira, seja muito bem-vindo ao podcast Voz em Cristo. É uma honra te receber. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, né, Dérica? A gente se conhece só de Instagram. Hoje todo mundo, diga de passagem, hoje quase todo mundo amigo virtual, né? É verdade. E quando a gente se conhece assim, a gente até estranha quando nos conhecemos pessoalmente. Fala, nossa, né? Estamos nos conhecendo porque faz esse negócio de Instagram, redes sociais, nos aproximam tanto que quando nós chegamos perto da pessoa, parece que a gente já convive com ela há tanto tempo. É verdade. Né? Eu lembro quando a gente conversou a primeira vez por telefone, a gente fez chamada de vídeo, né? E a gente bateu o papo, fluiu assim, a gente ficou uns 40 minutos conversando e parecia que eram amigos de anos. Tanto que o meu marido até falou assim, moça, você estava falando com quem? Tá falando com o Nivaldo. Mas quem que é Nivaldo? Ah, o meu amigo lá. Ele, nossa, mas ele é da onde? Eu falei, de Aracaju. Você já foi em Aracaju? Não. Não, eu falei, espera aí, Érica, que eu tô mexendo feijão aqui um pouquinho, que eu tô fazendo um negócio aqui, e fica essa amizade, né? É isso aí. E assim, como eu te falei, é uma honra te receber. Eu sei que você tem muita coisa legal para passar, para falar. A gente vai falar também sobre a nossa caravana de Israel. Oh, glória! Uhul! Tá saindo, vamos embora! Mas antes eu queria muito que as pessoas conhecessem um pouquinho da tua história, da tua experiência. Você que costuma falar que você se libertou de um sistema, né? E eu acho que é muito pertinente essa conversa, porque hoje a gente tem vivido um tempo muito difícil na igreja, né? E eu gostaria muito de te ouvir. Quero deixar assim, você bem à vontade para falar um pouquinho, desde o início, você que foi bispo, né? Bispo durante muito tempo. 30 anos. 30 anos, 30 meu anos. Deus. É quase a minha vida inteira. Sim. Eu tenho 35 anos, eu tinha 5 Nossa. anos quando você se tornou bispo. E assim, Nivaldo, eu já aprendi muito contigo, até te acompanhando mesmo nas redes sociais, alguns vídeos que você posta. Quando eu pesquisei no YouTube sobre Nivaldo Palmeira, apareceu vários conteúdos, pregações, você tinha uma vida realmente muito ativa na igreja e hoje você está fora de tudo isso. E eu queria entender um pouquinho o que aconteceu. Você falou, eu posso falar mesmo? Nivaldo, você pode falar. Abra sua boca e fale que nós queremos te ouvir. Ah, gente, é um negócio assim muito... olha, eu tô tão recluso, que eu acho que fazem uns bons anos que eu não falo sobre isso, para você ter uma ideia. Eu, na verdade, nós começamos a comunidade Renovo lá na cidade de Tiradentes. Você conhece a cidade de Tiradentes, né? Cidade de Tiradentes foi uma grande bênção na minha vida. Porque quando eu cheguei na cidade de Tiradentes, Érica, o que acontece? Eu não fui lá porque eu queria, né? Não era um propósito meu jamais. Na verdade, nenhum morador da cidade de Tiradentes gostaria de estar ali. Nós fomos empurrados devido às nossas dificuldades, devido a problemas financeiros. Eu me lembro que a Erundina, na época, quando foi entregar o conjunto habitacional Santa Etelvina, ela queria ganhar a campanha, então ela entregou os apartamentos para a gente sem muros, sem nada, né? E nós tínhamos que ir para lá. E eu me lembro muito bem que eu trabalhava numa empresa, numa época, é um fato muito inusitado, assim, minha experiência com o pai assim, foi muito boa, porque eu passava com Monza Classic, mas não era meu, era da empresa, e eu me sentia assim, nossa, eu comia mortadela e arrotava peito de peru, né? Eu achava que eu estava em cima, assim. E eu passava justamente na cidade de Tiradentes, que eu tinha um cliente para atender em Guaianazes, e eu perguntava assim, nossa, quem será os miseráveis que vão morar aqui, né? E apontava para um apartamento. E conclusão, um dos miseráveis fui eu, né? Porque quando eu fui morar nesse apartamento, eu me lembro muito bem que aonde eu apontava era justamente o apartamento que eu fui morar, né? Então o pai vai nos ensinando algumas coisas. Olha só. Sim, né? Demais. E eu não tinha, e vou falar mais aqui. É lógico que o mundo está tão incrédulo hoje, está difícil de entender o mundo. Eu estava falando ontem à noite para o meu filho, para um amigo dele, no nosso tempo de cristão,
nós falávamos assim, quando a gente sentia alguma coisa diferente, fala, nossa, o Espírito Santo de Deus está me tocando aqui. Hoje não. Acionou um gatilho na minha vida. Eu não estou entendendo mais nada, né? Então, hoje, o Espírito Santo virou gatilho. As pessoas têm vergonha. É interessante. Muitas pessoas falam que eu estou fora da igreja, mas essas mesmas pessoas que estão dentro do sistema, elas hoje querem usar tudo palavras politicamente corretas. Porque se você falar alguma coisa, pronto, você é um religioso. O Espírito Santo de Deus está me tocando aqui, que é para você fazer isso. Ou o Espírito Santo de Deus me tocou para fazer aquilo. A pessoa fala, Espírito Santo? Você é religioso? Não, não sou religioso, eu tenho minha fé em Cristo, né? E eu não vou me abster disso, eu não vou abrir mão disso. E hoje eu vejo muitos irmãos já falando, acionou um gatilho aqui na minha cabeça. Eu falei, compra uma arma, né? Porque misericórdia. já que você está com tanto gatilho, irmão, compra uma arma para você, né? E eu não tinha inscrição na Coab, eu não tinha inscrição. E o pai me colocou uma inscrição, acreditem se quiser, né? Porque nos tempos de hoje, acreditar em milagre do pai está difícil, porque as pessoas querem tudo que você comprove. E fé não se comprova, né? Fé simplesmente se vive. E eu vivi isso na minha vida. O pai me colocou na Coab, eu recebi uma carta, que eu estava morando, eu fui para Ribeirão Preto, morar lá, que um rapaz me prometeu um bom emprego, quando chegou lá a empresa dele não fluiu. E eu morava na Avenida Dom Pedro, né? Se tem alguém que conhece Ribeirão Preto, a Avenida Dom Pedro é uma das avenidas mais caras de Ribeirão Preto. Fui morar lá, com a promessa de prosperar, que era a época que Ribeirão Preto era conhecido como a Califórnia brasileira, essas coisas todas. E em questão de 3 meses eu fui morar na favela, no Jardim Jandaia. Eu nunca vou me esquecer esses nomes. E a casa que eu fui morar no Jardim Jandaia, o barraco que eu fui morar no Jardim Jandaia, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Não tinha nada. E de lá, eu vim para São Paulo num dia visitar minha mãe, os meus parentes, e chegou uma carta para mim. Fazia 1 ano que eu estava fora de São Paulo. E as pessoas falam... Aí o meu primo passou assim. Quando eu cheguei tão magro, Érica, que minha mãe falou, nossa, filho, era a época que a AIDS, né, era a doença do momento, do século. E minha mãe falou, filho, você está com AIDS? Misericórdia. Porque eu estava muito seco. Eu falei, não, mãe, eu estou passando fome. Foi o que eu disse para minha mãe. Mãe, o que eu estou é passando fome. Né? Que era uma mãe de criação que eu tinha, vivinha, nunca vou esquecer. E nisso passou meu primo na rua. E falou, tem uma carta para você lá em casa. Eu falei, adivinha, 1 ano fora, quebrado. Uma carta que é protesto, cobrança, que ia tirar minhas calças, sei lá, porque eu não tinha mais nada para dar. Eu falei, o que vai levar é minhas calças, meu. Quando eu abri a carta, tá lá, Coab de São Paulo. Eu tinha que me apresentar em 2 dias. Depois eu entendi porque eu queria vir para São Paulo, né? Muito rápido. Sim. Porque quando eu estava em Ribeirão Preto, a música que calava no meu coração, assim, eu ia para a rodoviária, porque todo dia em Ribeirão Preto tinha um ônibus que saía, né? E era 11 horas da noite, eu ia para lá, né? Para ficar assim, matando saudades, assim, que eu gostava das pessoas, que eu não tinha dinheiro para voltar, e as pessoas falavam, manda um beijo para a tia, e eu ficava sofrendo com isso, né? Olha, manda um beijo, quando chegar lá, ligue. Eu senti uma saudade de São Paulo, me vinha aquela música, né? Alguma coisa acontece no meu coração. O primeiro lugar que eu fui aqui quando cheguei em São Paulo foi na Avenida São João, né? Com a Ipiranga ali, né? E estava lá a carta da Coab para mim. Eu falei, nossa, mas como Coab? Eu não tenho inscrição. Vou lá ver se é verdade, né? Vai que é, como diz hoje, fake news, né? E eu estava inscrito mesmo na Coab. Então, esse foi um milagre. Só que quando eu cheguei na cidade Tiradentes, o que acontece? A cidade Tiradentes não tinha nada, literalmente nada. Nós vivíamos do cara que vendia pão de manhã. Se você perdesse a Kombi que vendia pão, você já não tinha pão o dia todo, só no outro dia que você ia ter. Meu Deus. Né? O cara que ia vendendo cestas básicas, sabe? Porque não tinha mercado, não tinha muita coisa. Né? Aí eu comecei a pensar, meu Deus, pai, você me trouxe para cá para quê, meu? E quando eu estava na janela, porque para mim, que vim de uma favela, era 42 metros quadrados. Mas quando eu entrei dentro do meu apartamento, era 420 metros, porque para mim aquilo era bênção, era a cidade de Tiradentes naquele momento que eu tanto critiquei, foi a minha salvação. Sim. Né? Então,
eu via as pessoas chegando chorando e eu entendia a situação daquelas pessoas. Eu comecei a entender o emocional. Aí criei uma frase. Falei, poxa, eu preciso motivar essas pessoas a amarem isso, porque nós só vamos poder mudar o nosso bairro, já estamos aqui, só vamos poder mudar isso aqui se a gente amar esse lugar. Sim. Aí o pai me deu uma palavra. Não mude da cidade de Tiradentes, ajude a mudá-la. E eu comecei a pintar nos muros, comecei a pintar em tudo que é lugar, comecei a colocar cartaz em ônibus, e isso foi até hoje. Até hoje, até políticos usam essa frase hoje no meu bairro lá. E as pessoas começaram a se apaixonar pelo bairro. Aí, foi aí que nós criamos a comunidade Renovo na cidade de Tiradentes. Vou encurtar porque é um livro, isso aí é uma bíblia. Você realmente tem que escrever um livro sobre isso, mas eu já estou impressionada. A determinação, né, de mudar aquela realidade partiu de você. E hoje, até hoje, as pessoas são impactadas por essa frase. Provavelmente as pessoas que estão lá vivem numa realidade diferente do que poderia ser se você não tivesse tomado essa atitude. Elas nem imaginam quem foi que começou tudo isso, né? Eu sempre digo, não importa quem fez, o importante é que foi feito. Sim. Né? É que hoje nós somos adoradores de nós mesmos. Se não falar o seu nome, se não tiver o seu nome na frente, se não falar que você que fez, não tem conversa, né? E eu sempre aprendi porque eu tive vó, né, Érica? Eu tive vó. Então eu falo, tem pessoas que precisam ir para a igreja para não virar ladrão, eu não entendo. Depois que eu cheguei na igreja, sabe? Amigo, poxa, né? Eu tive vó. E a minha avó moldou o meu caráter, mudou aquilo que eu precisava caminhar na vida, né? Então, minha avó sempre me ensinou que você deveria fazer para os outros. Eu me lembro que minha avó colocava mendigo em casa para tomar banho, né? E a gente ficava assim, e de repente minha avó ia colocar um prato, a gente queria colocar um prato de plástico, ela falou, não, ele vai comer no nosso prato. A gente ficava meio assim, né? Meu Deus. Mas quando ele saía, minha avó falava assim, vocês fiquem quietos, porque sabe o que é? Deus pode ter mandado um anjo aqui em casa para testar o nosso amor ao próximo, viu? De repente, quem sentou nessa mesa aqui é um anjo, vocês não estão nem sabendo, né? Então, hoje, meu Deus do céu, tem tanto anjo na Cracolândia, né? Tem tanto anjo jogado aí fora, e a gente passa com nossos carrões, nossa Bíblia bem bonita, e vamos para o culto, né? Bíblia de capa de luxo. Sim, hoje é tudo luxo, né? E quando eu cheguei na cidade de Tiradentes, foi justamente isso. Criamos a comunidade Renovo. E para encurtar, da cidade de Tiradentes, eu conheço 19 países. Eu saí da cidade de Tiradentes para conhecer 19 países. Como que foi? Como que você chegou nesse nível da cidade de Tiradentes e conhecer 19 países? Foi alguma proposta, uma oportunidade, um novo emprego? Foi pela igreja? Como isso aconteceu? Primeiro, eu tinha um emprego, né? E, na época, esse meu primo, que era por parte da mãe dos meus filhos, ele era dirigido por uma mãe de santo, muito forte a mulher, né? E ele realmente conquistava muitas coisas. Quando eu recebi esse apartamento na cidade de Tiradentes, eu tinha o apartamento, mas não tinha como pagar, né? Porque no outro mês começava a vencer as parcelas. E a mãe dos meus filhos falou assim, vai atrás do fulano de tal lá. Falei, mas ele sempre gostou de me humilhar, eu vou lá o quê? Para ele me humilhar mais uma vez? Vou na cobertura dele para ele me humilhar mais uma vez? Mas é o único cara que pode arrumar um emprego para você, assim, de imediato. Aí eu fui na casa desse meu primo aí, né? Quando cheguei lá, sentei e tal, aí, como você tá, tal, né? E ele percebeu mais ou menos o que eu estava para fazer lá, Érica, e falou assim, o negócio da situação lá na empresa está difícil, viu? Tá muito difícil. Falei, eu estou procurando um emprego aí. Ele falou, não, manda os currículos aí, você vai encontrar um dia. Quer dizer, já deu descarte. Já falou assim, se você veio aqui atrás de uma oportunidade... Não é aqui, não, essa oportunidade não está passando pela minha casa, amigo. Não. Aí eu falei, aí eu olhei para a mãe dos meus filhos lá, ela falou... Eu falei, quer saber uma coisa, eu já estou aqui mesmo, né? Falei, fulano, é o seguinte, é que eu estou precisando de um emprego mesmo, né? Estou precisando de um emprego para você pagar meu apartamento, porque eu adquiri a Coab, e o mês que vem já começa as prestações já. Aí ele olhou para mim assim e falou, mas você está aceitando qualquer trabalho? Aquele negócio de cena de novela, sabe que a gente só vê em novela assim? Sim. Eu falei, qualquer trabalho, vai lá então segunda-feira conversar comigo.
Aí ele falou, ó, tem um trampo aqui para você, um trabalho, né? Dá pelo menos para você pagar seu aluguel. Era uma empresa grande de logística, né? De tecnologia, tudo. Falei, vai me arrumar de vendedor, quem sabe que eu converso bem. Falou, ó, tem um emprego aqui de porteiro. Nossa, eu falei, já me vi com aquele chapéuzinho preto, aquela camisa azul, sapato Vulcabras. Falei, puxa vida. Fiquei, não, confesso para você, gente, fiquei assim, tristão. Falei, pô, não era cristão. Não era isso que eu não era queria. cristão, não. Fiquei tristão mesmo. Falei, cara, não era bem isso, meu. Não era isso que você imaginava. Aí né? falou, ó, então segunda-feira que vem você já vem aqui para começar, né? Que eu vou preparar o uniforme e tal. Falei, tá, fui para casa, me sentindo o porteiro número 1, né? Quando eu cheguei na segunda-feira lá, ele falou, olha, infelizmente eu não tenho mais o emprego do porteiro, porque o rapaz que ia sair não quer mais sair e tal, e nós não queremos quebrar o vínculo com ele. Eu falei, pô, mas nem de porteiro Jesus está servindo, hein? Aí ele falou, mas tem outro emprego aí, que é maloteiro. Eu falei, maloteiro? Eu falei, o que é isso? Olha como o pai faz as coisas, hein, Érica? Olha só como o negócio vai... Tá imaginando. Não, olha como o pai vai virando jogo. no girar e as coisas. O pai vira. É só, se coloca na presença do pai e fala, tô à disposição aqui. Né? Tô à disposição. Eu falei, tô aqui, pai. Aí ele falou, maloteiro é o seguinte, tem que levar malote, levar para Diadema, que nós tínhamos a nossa fábrica lá. Ele falou, você vai pegar o malote e você vai levar para Diadema todo dia e atender os office boys, né? Com a demanda dos office boys aqui, levar o office boy para o banco, voltar, porque era muito dinheiro e tal. E você vai dirigir. Eu falei, pai, caramba. Eu morava na cidade Tiradentes, congregava lá no Vila Carrão. Eu falei, olha, eu já tenho o carro. Ele falou, e o carro fica com você final de semana. Eu falei, deu certo. Tchau, porteiro. Casou. O quê? Tchau, porteiro. Só que um dia, olha como o pai vai fazendo. Pode acreditar que o pai faz. Um dia chegou a dona Shen, que eu não vou esquecer nunca. Ela vinha de Taiwan, que eram os donos da nossa empresa. Ela vinha de Taiwan para o Brasil. Quando chegou a dona Shen, o motorista da diretoria deu um piripaque nele, não dava para ir. Aí todo mundo falou, mas quem vai buscar a dona Shen? Quem vai buscar? Tal? Aí falou, tem o Nivaldo aí, o maloteiro aí, né, ele pode ir. Mas maloteiro e tal. Aí, você sabe falar inglês aí? Eu falei, yes. Para mim, meu amigo. Falo com yes, deixa. Você sabe falar inglês? Não? Eu falei, não é para colocar só a mulher dentro do carro. Isso aí eu sei fazer com gesto, pode deixar que eu faço certinho. Eu sei que eu fiz tanto gesto bom para a dona Shen que ela se apaixonou por mim. E no outro dia ligou lá para a diretoria e falou, eu não quero mais aquele motorista, eu quero o seu Nivaldo comigo. Olha só, né? como Deus trabalha. Não, né? e vai vendo a loucura aí. Na nossa empresa, você podia participar por exemplo, abrir uma vaga. Então, você podia participar com todo mundo. Você fazia as provas, passava lá pela seleção, fazia nova entrevista, né? Que lá tinha cargos que todo mundo podia participar. A dona Shen falou, seu Nivaldo, por que o senhor não faz um negócio aí para entrar, tal, tem uma vaga lá para contabilidade. Eu falei, dona Shen, sabe como eu conto até 10? Assim, 1, 2, 3, eu tenho que contar na mão, que eu sou ruim de matemática. Mas fui lá em nome da dona Shen e tal. Lógico que não passei para nada, né? Lógico que eu não passei, foi ótimo. Nenhum dia, Érica, ela pegou e falou, olha, tem um cargo para gerente geral da Modern, que era a nossa empresa, lá em Diadema. E ela me motivou, falou, vai lá, seu Nivaldo, tenta falar e tal. E eu, da noite para o dia, eu virei o administrador de 380 funcionários. Olha só. Com 4 meses de emprego. Para chegar aí. Motorista? De maloteiro, eu não era motorista. De maloteiro. Maloteiro, aliás, de porteiro, que eu já fui mandado embora em uma semana, aí fui ser maloteiro, depois eu fui ser o administrador de 380 pessoas. O que eu fiz? Eu sempre aprendi a compartilhar, não é que eu sou bom. E a Bíblia fala isso, quem fala que é bom está mentindo, porque bom é Deus. Não é que eu sou bom, eu aprendi a fazer isso. Aquela regrinha que quanto mais você dá aos outros, mais você recebe. Eu não sou bom, eu sou esperto. Se eu conheço a regra, por que eu não vou praticar? Sou burro?
Né? Para que o cara que conhece a regrinha de 3 e não pratica é burro? Eu conhecia a regrinha, minha avó sempre me ensinou, quanto mais você der, filho, mais o pai vai te dar. Então eu falei, é por aqui que eu vou. Foi aí que eu comecei a investir na cidade de Tiradentes com o meu dinheiro. Eu pegava o dízimo e mais o que eu tinha e colocava panfleto atrás dos ônibus, dentro dos ônibus, mandava pintar muro. E assim nós fomos mudando a cidade de Tiradentes. Quando foi, em uma época, a comunidade era desse tamanho, pequenininha. Mas é o que você viu na internet. Quem vê os meus vídeos, tu fala, pô, esse cara pelo amor de Deus, deve ser o Bamba. Nada. Nossa comunidade muito... É que nós aprendemos a fazer o jogo. Se nós queremos... Porque uma coisa que eu sempre queria... Você se torna grande quando você parece grande primeiro, Sim. né? Porque as pessoas não vão valorizar você enquanto você for pequeno. Sim. Pensar pequeno, agir como um pequeno. Então tem que meter a cara mesmo e fazer o negócio acontecer, né? Eu fazia uma coisa lá na comunidade, falava, meu, quem quer ser rico aqui? Todo mundo quer. Né? Até o cachorro que estava lá na porta, au. Todo mundo queria ser rico. Falei, então, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, o pai não vai lhe dar riqueza se você não estiver pronto para administrar, irmão. Esquece esse negócio de campanha de 7 dias, 7 noites, que vai cair um saco. Não vai. O pai não é burro, o pai só vai dar dinheiro para aquelas pessoas que saibam administrar, porque você é o administrador de algo que está vindo do céu. Né? Eu falei, então a primeira coisa que você tem que fazer, compra um livro de etiqueta, aprende a comer, coloca os garfos, tudo, talher, aprende a sentar, se comportar, cruzar as pernas. Quando você estiver com um livro de etiqueta, fala assim, pai, aprender a comer bem eu já aprendi, só falta comida, né? Mas tá aí, pai. Se tu me colocar em um restaurante chique, eu vou saber sentar e vou saber me comportar. Eu já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte, agora faz a tua, Senhor. Agora, a tua é simplesinho. Para mim, a tua parte é difícil, que é o milagre. Mas para você, isso aí é o seu dia a dia, né? Você vive de milagre. Já faz parte. E eu vivo de pedir, então tá tudo certo. Vamos trabalhar. Unir o útil, as duas pontas, né? O útil e o agradável. Você gosta de pedir, ele gosta de conceder os pedidos. Vamos juntar tudo. E para complementar a tua pergunta, foi isso, porque a comunidade ela começou a crescer em nome, não em números e não em tamanho. Porque as pessoas achavam que nós éramos muito grandes. A Folha de São Paulo foi me entrevistar. Pode pegar a Folha, Diário Popular. Meu, eu apareço na capa, assim. Né? E nós começamos também a trabalhar pelo social do meu bairro. Esse negócio que o pessoal está falando de mulher hoje, nossa, eu com toda humildade, eu sou um futurista, eu era um futurista, eu não sei, eu não sabia na época. Né? Nós lançamos um projeto de São Paulo chamado Projeto Penélope, que estava tendo muito assédio em São Paulo, e isso foi muito contestado, muito comentado, né? Virou diálogos assim de mesas de rádio, televisão. Aí eu conhecia um político na época e nós lançamos o projeto Penélope, aonde teriam que deixar um vagão cor-de-rosa só para as mulheres entrarem. Hoje, lógico, isso já é passar, porque agora é preconceito, né? Colocar um vagão só para falar, ó, você está querendo criar preconceito. Né? Mas na época... No Rio de Janeiro tem... uma vez eu andei de metrô lá, peguei o metrô ali na Central do Brasil, e tem um vagão só para mulheres, justamente por causa dessa questão do assédio. E nós lançamos isso. Aí o Diário Popular veio, me entrevistou, então nós fomos crescendo, na verdade, em informação, não era número. Porque quando eu convidava alguém para ir na cidade de Tiradentes, o pessoal já estava falando, bom, vamos entrar no Palácio do Alibaba, porque o cara é top dos top, né? Sim. Quando chegava e conhecia a nossa tapera, eu falava, meu Deus, né? Porque nós conhecemos o quê? O poder da informação, né? Mas isso levou vocês a crescer? Levou a um crescimento? Não, sim, levou. Nós crescemos muito, nós chegamos a ter 500, 600 membros, 700, né? Dentro da congregação. Sim, nós chegamos a ter igreja na Espanha, em Londres, né? Nós crescemos bastante, né? Porque nós nos envolvemos bastante no... E foi por causa da igreja que você conheceu todos esses países? Sim. Eu acabei conhecendo porque eu viajava muito para Israel, então sempre fazia Israel mais um país, né? Tinha
pregar, eu já compartilhei a palavra em Londres, já fui pregar em Londres, já fui pregar em Portugal, né? Eu vi em alguns vídeos você entrevistando algumas personalidades, como a Daniela Araújo. Aquele momento de entrevistas, era algum outro tipo de trabalho ou eram eventos da igreja? Ah, não, meu filho está até ali. Nós tínhamos o Portal Renovo, que era justamente para levar informação ao nosso povo e aos demais. Então, nós compramos na época, melhor filmadora. Meu filho era o cameraman, ele era tudo. E nós chegávamos, e eu já conhecia as pessoas, então falava, vamos fazer o bem bolado aqui, né? E essa maneira também da gente conseguir um descontinho, porque esses artistas são caros demais, né? Então, é aquela permuta que você faz, olha, estou fazendo uma entrevista, estou lançando o canal, e você conseguia também permutas, e, consequentemente, é o que você falou, as pessoas nos viam na TV e falaram, o homem é gigante. Grande. Vamos lá. A comunidade Renovo é gigante. Então, com isso, nós conseguimos dar passos maiores, né? Nós dávamos passos muito grandes. Tanto é que pergunte se você vai estar com o deputado Campos Machado hoje, pergunte para ele, do bispo Nivaldo da cidade de Tiradentes, pergunte para o Kassab, do bispo Nivaldo da cidade de Tiradentes. Não sei se eles vão me xingar o que vão falar, mas que eles me conhecem, eles me conhecem. Pergunte para o doutor Serra, para o Serra, do bispo Nivaldo. O doutor Serra só dava entrevista para mim. Né? Ô, Nivaldo, em que momento você saiu? Você vai me pegar agora, você né? Saiu? Agora... Porque agora a gente já entendeu a sua história, entendemos o contexto geral, Tá. Entendemos que você você foi, na verdade, usado por Deus como um agente de transformação naquele lugar, Sim. Na cidade de Tiradentes e tal. Mas hoje você se encontra fora da igreja, né? Não longe do Pai, como você sempre fala, mas você se encontra fora da igreja. O que aconteceu? Por que você saiu? E por que você não pretende voltar? É assim, foi muito interessante o que você falou, porque você, quando pensou em me entrevistar, a primeira coisa que você foi fazer foi conhecer a minha história. Sim. Né? Porque senão você não teria o que falar, né? Sim. Nem perguntar. E hoje o que acontece, assim, aconteceu o divórcio, então, só para que vocês possam entender. Veio o divórcio, bateu na minha porta. Né? E o que acontece? O sistema e as pessoas, eles não respeitam sua história, eu aprendi isso. Eles julgam o fato, sem conhecer a sua história. Então, aquele fato, eu estava vendo, desculpa, eu posso até ser criticado também, mas é um negócio... A situação do Cuca, do Corinthians, do técnico ontem que saiu chorando do vestiário e falou, estou indo embora porque estão ameaçando minha família. Eu não entendo. As pessoas dizem que querem viver um novo mundo, uma nova era, mas ficam cobrando o nosso passado. Vai viver então. Por que vocês que querem viver uma nova era, um novo mundo, zero passado, Porque novo é algo que você deixa o passado no fundo. Para trás. E eu vejo assim, hoje a galera, a moçada, uma nova era, um novo mundo e tal. Então deixe meu passado em paz. Deixa meu passado, deixa o passado dos outros em paz. Ah, não, porque ele fez 1987. Estou falando um caso para falar do meu. 1987. Aí vai falar, olha lá, tá vendo? É mais um macho alfa defendendo o Cuca. Não estou defendendo ninguém, estou dizendo que ele fez, e até onde eu sei, ele pagou o preço. As filhas dele não tinham nascido na época. Olha só, as filhas dele estavam sendo ameaçadas por uma coisa que o pai fez em 1987. Né? Isso em 2020, estamos falando de 2023, né? Nós estamos falando há 35 anos atrás, Érica. 30. Então, as pessoas não esquecem. Até hoje, as pessoas não esquecem. Se condenam, né? Sim, Isso é muito triste, porque nós estamos falando de um meio cristão, onde a própria Bíblia diz... as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, se o próprio Deus pega o teu passado, aquilo que você fez de errado, e joga no mar do esquecimento, porque é que você está falando da sociedade de modo geral, porque está usando o exemplo dele, né? Mas eu estou falando no contexto cristão, porque a igreja faz questão de trazer o passado, de desenterrar o passado,
obscuro de pecados que o próprio Deus lançou no mar do esquecimento à tona para denegrir a imagem de tantas pessoas e por esse motivo tem tirado tantas pessoas, afastado tantas pessoas de Deus, né? Porque você teve a maturidade de entender que se você foi frustrado, se você passou por situações difíceis com pessoas, Deus não é o responsável pela mente fechada, pela mente pequena das pessoas. Mas muitas pessoas não têm essa maturidade. Eu, por exemplo, não tive essa maturidade. Eu cheguei a sair da igreja. Eu estive fora da igreja por causa da situação, das frustrações, da forma como eu aprendi de maneira totalmente equivocada. Graças a Deus que o Senhor me trouxe de volta. Eu fui resgatada e hoje eu trabalho em prol do reino, vivo o reino e tento levar o reino para outras pessoas. Mas muitas pessoas caem e nunca mais conseguem se levantar. Elas criam uma resistência, um bloqueio tão grande que se torna impossível até falar de Jesus para essas pessoas, né? Então, eu acho muito pertinente essa sua fala sobre desenterrar o passado, né? Deixa o passado, as pessoas querem viver uma nova vida. Nós estamos vivendo na nossa igreja um tema, estamos trabalhando um tema esse ano, que é o ano de novos começos e recomeços, né? Porque nós muitas vezes precisamos realmente recomeçar, olhar para frente. A gente não consegue dirigir olhando para o retrovisor. A gente precisa realmente seguir em frente. E às vezes é difícil seguir em frente com tantas pessoas apontando o dedo toda hora e falando do teu passado, né? Não, e até hoje falo, né? Então, eu tive que aprender a primeira coisa, conviver com isso. Meu Deus. Que você pode ser cristão, né? E quem me julga mais são os cristãos. Eu acho muito interessante que na época que veio o divórcio, domingo passado mesmo, não, domingo não, sexta-feira que foi feriado, né, do dia 21, Sim. eu tive numa reunião do rock and roll dos anos 70 com os meus amigos. E lá eu fui recebido com abraços, alguns choraram, alguns me beijaram. Eu entendi na minha caminhada que esse negócio que você... A primeira coisa... eu não entendo isso. Nós estávamos conversando, mas o seu caso é diferente, né? Porque ninguém olhava para você, quer dizer, as pessoas só queriam surrupiar aquilo que você tinha. Mas a primeira coisa que nos ensinam dentro de uma instituição, quando nós recebemos Jesus, larga seus amigos. E foi o que eu fiz. Eu larguei meus amigos. Porque, afinal de contas, agora eu era um santo, eu era puro e não podia andar com os mundanos, com os impuros lá, né? Mas quando o divórcio bateu às minhas portas, que todo mundo virou as costas para mim, foi os mundanos que chegaram para mim falando: ô, Nivaldo, se você estiver precisando de alguma coisa aí, pagar alguma conta, tal, né? Dá um toque aí e tal. Falei, mas por que vocês estão fazendo isso? Tal? Falei, não, estão fazendo porque nós sempre gostamos de você, ô babaca. Quem se afastou de nós foi você aí, com esse negócio de religião aí, foi embora. Tanto é que sexta-feira, nós estávamos lá, a galera toda curtindo um rock and roll, The Purple, Led Zeppelin, né? E estava tudo bem, tudo maravilhoso. Então, eu aprendi a conviver em sociedade. Uma coisa que muitos... Na verdade, não é o cristão. São esses líderes que estão aí, sabe? Que colocam as pessoas em uma bolha e dominam sobre elas, né? Durante um bom tempo, prometendo que não vai poder entregar, e as pessoas ficam ali clausuradas. Eu falei, né? sobre isso em um outro podcast que eu não estava entrevistando, eu estava sendo entrevistada, que é muito fácil para a gente julgar, porque por mais que as pessoas digam que não se sentem melhores uns com os outros, eu estou me referindo ao público cristão mesmo, quem vive dentro da igreja, porque você sempre vai se achar melhor do que o outro, porque você foi salvo. É realmente um privilégio você servir a Jesus, eu creio, você ser escolhido, você fazer parte de uma comunidade onde a gente aprende junto acerca das coisas de Deus, é realmente maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, é muito perigoso, porque você sempre vai ter a dificuldade de entender que aquele teu próximo que não está tendo a mesma vivência que você dentro da igreja, ela é tão pecadora quanto você. A diferença é que você está, de repente, buscando uma remissão, uma mudança, uma transformação. E aquela pessoa nem sabe que está nessa vida de pecado, porque ela não foi ainda encontrada nesse novo reino, nessa nova vida, nessa nova história, nessa transformação. Então, é muito tentador
você se achar melhor, superior, porque você, como você disse, é santo, né? E aquelas pessoas não estão em busca dessa mesma santificação. Então, e o que aconteceu no meu divórcio foi isso. As pessoas não souberam fazer uma leitura da minha história, como eu contei só um pedacinho para você. Quer dizer, eu fui eu reconheço na minha humildade, eu fui um grande instrumento do Pai, sim. Né? Se hoje São Paulo e o Brasil, e eu vou falar isso aqui para todo mundo ouvir, porque pode checar, se hoje São Paulo e o Brasil tem esse negócio que para alguns estados virou moda, é da Semana Evangélica, fui eu que criei, na Câmara Municipal com o vereador Dito Salim, que não era nem, ele era um cristão, não era um evangélico, mas era um cara cristão. Você pode procurar nos anais da prefeitura, do dia 30, aliás, do dia 26 ao dia 30 de novembro, nós temos a Semana Evangélica, nós temos o dia da esposa do pastor, isso já, nós estamos falando de 30 e poucos anos atrás, que hoje todo mundo come aquilo que eu fiz. Todo mundo fala, fui eu. Não, vá na Câmara Municipal que você vai ver que foi o vereador Dito Salim. A lei foi criada por mim e ele tem a caneta. Eu sempre falava, ele tinha caneta para tudo. Né? Se hoje as igrejas não estão fechadas por causa da lei do Psyll, eles devem muito com toda humildade, Érica. Mas fui eu que planejei tudo. Pergunte para o Jabes e Alencar o dia que você encontrar o Jabes. Né? Eu que chamei prefeito através do meu vereador de Salim, por isso que é bom andar perto de homens que têm palavra. Meu vereador não era evangélico, mas era um homem que tinha palavra. Quando ele me colocou do lado dele, ele disse, Nivaldo, eu tenho a caneta, aquilo que você fizer, Nivaldo, está bem feito. Se você acha que o povo de Deus precisa disso aqui, então faz. Você que conhece deles, eu não conheço, eu só sou vereador de São Paulo. Então eu faço. Né? Nós chamamos prefeito, chamamos todo mundo, até estava mostrando uma foto para o meu filho, ontem, né, eu sentado, e eu presidi essa sessão, com vaidade, porque quando estavam os pastores lá, por que o Nivaldo? E o Dito falou por quê? Porque foi o Nivaldo que chamou a atenção. E as igrejas não foram fechar, porque as igrejas estavam na iminência de ser fechadas, questão de uma semana. E nós nos levantamos através de um gabinete, entre aspas, católico, e falamos, vamos para cima. Sabe? As igrejas não podem ser fechadas. Nós fomos a única, quando eu falo eu e mais a equipe, através da minha pessoa, foi a única vez que os evangélicos usaram o Teatro Municipal. Pergunta para a Soraya Moraes, que a Soraya lembra. Soraya lembra, porque eu levei Soraya para cantar no Teatro Municipal. Foi a única vez que Soraya cantou no Teatro Municipal. Nós levamos nossas crianças, porque eu tinha esse prazer de levar a cidade de Tiradentes, os pobres, tudo lá. Eu falei, nossa, o doutor Celso Pita, na época, ele falou, o que eu posso fazer por você? Eu quero Teatro Municipal. E ele me arrumou o Teatro Municipal. Eu falei, não, que é meu sonho ver o povo da periferia tudo vestido assim, com vestido de gala, os meus irmãozinhos tudo de terno e gravata, e encher. Nós colocamos 1.800 pessoas no Teatro Municipal. E foi a única vez que o evangélico entrou lá, porque era proibido. E o doutor Celso Pita abriu essa brecha para que a gente pudesse entrar lá. Então fizemos demais por São Paulo, sabe, através do vereador do Salim, que também foi esquecido, porque todo mundo só conhecia um fato e destruíram o meu vereador através de um fato e não conheciam a história. Os próprios crentes que estavam no nosso gabinete lá, vamos orar, vamos falar em línguas estranhas aqui, olha, Deus está me revelando que você vai ser deputado federal. Quando caiu a bucha, não sobrou um, Érica, não sobrou um. Né? Então é muito fácil julgar a minha história, porque ninguém estava comigo numa noite, quando o diabo soprou no meu ouvido e falou, rasga essa tela de proteção aqui, se atira lá embaixo, porque sua vida acabou. Meu filho estava nos Estados Unidos, e eu estava sozinho, falei, para mim realmente, pensei, porque foi o único que me entendeu, e até, pode ver, tá barbudo, tudo e anda comigo. Né? E eu estava pronto para me suicidar. Ninguém estava comigo nesse dia. Ninguém. Quando minha conta foi cortada, ninguém estava comigo nesse dia. Quando a gente estava comendo só ovo e pão em casa, ninguém estava mais comigo nesse dia. Então, eu sempre digo assim, se eu for me consultar com um médico, eu quero me consultar com um médico que se formou hoje ou com um médico que já tem mais de 20 anos de clínica? O que você me diz, Érica? Com quem você? O que tem mais experiência. O divórcio é experiência também na vida de um homem. E a igreja não entende isso. A igreja não, a instituição não entende isso. Você sabe a melhor pessoa para você se...
se aconselhar sobre o divórcio, alguém que se divorciou e hoje tem experiência do divórcio. Essa é a grande verdade. Passou pela Passou por esse vale. Sabe como é difícil. Sabe. Para ambos os lados, tanto o homem quanto a mulher. Para os dois lados. Para os dois lados. Eu estou casado há 5 anos. Eu não nasci para ser solteiro. Porque se, de repente, eu tivesse com uma, com outra, falar, realmente esse cara queria o divórcio para ficar aí, ó, tá vendo? Do jeito que... Não, eu nasci para estar casado. Houve um problema grave, sim, e eu me divorciei. Mas você perguntar para mim assim, você queria? Não, nunca quis. Mas também não podia admitir algumas coisas, e aconteceu as coisas. Simplesmente aconteceu. Então, quando eu falo de experiência, as pessoas não querem mais. As pessoas não querem, as pessoas não conseguem entender. Porque elas estão dentro de uma bolha que as pessoas falam, não ouçam um divorciado, porque não tem nada para lhe dizer. Pastor, você já divorciou? Aí eu estou desse lado agora. Porque eu já tive daquele lado e eu falava a mesma coisa. Eu não estou dizendo daquilo que eu não falava, entendeu, Érica? Outro dia eu coloquei no Facebook meu, falei, olha, eu já traí, mas já fui traído. Eu já sacaneei, mas já fui sacaneado. Eu já deixei de perdoar, mas já fui deixado de ser perdoado também. Nós somos todos ser humano. O problema é que as pessoas colocam um líder religioso em um patamar muito alto. Né? E eu nunca vendi isso para ninguém. Que ele deixa de ser um ser humano. Sim. Comum, né? Conheço, até que a pessoa não tem as mesmas fragilidades que qualquer outro ser humano não teria. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu conheço história de líder, hein? Porque eu tive a caneta na mão. Eu era assessor político, né? E dos fortes. Eu sei a vida de muitos, sabe? Como foi essa sua trajetória na política? Iam derrubar a igreja, tudo ligado sempre à obra do Pai, sempre. Iam derrubar a igreja. Com o que eu estava falando contigo, né, no início. Iam derrubar a igreja. Eu não gostava de política, por isso nunca, meu amigo, diga que você dessa água você não vai beber. Né? Não diga, pelo amor de Deus, não diga. Porque Érica, eu falava assim, o dia que eu sair para político, né? Me chame de endemoniado. Desse jeito que eu falava lá. O dia que vocês me verem aqui com um santinho, com a minha cara, me chame de endemoniado, vai embora, suma daqui, porque eu tô fora da direção de Deus. O dia que eu fui para deputado estadual, o que eu ouvi? Endemoniado, hein? Você falou que eu podia dizer, e eu tive que ouvir, quer dizer. Então, a melhor estratégia para o futuro é feche a boca. Não fala, não, eu só estou aqui para ajudar, eu só estou no seu... Não fala, não, diga assim, o futuro a Deus pertence, meu filho. Não sei de nada. Eu estou aqui e eu estou como um vento. Estou como um vento. Para onde me soprar, se o Pai quiser, tá bom. Né? Eu não sei de nada. Né? E a igreja estava para ser fechada, o trator estava lá embaixo já, porque eles iam derrubar a igreja, que ela estava em um lugar ilegal na cidade de Tiradentes, e falaram, tem o seu dito, era seu dito. Não era ele não era vereador, não era nada, era seu dito. Eu falei, mas seu dito, meu? Não, mas ele é um cara que tem contato lá dentro da Coab. Eu fui para lá. Na mesma hora, o seu dito, Salim, me atendeu. Eu tenho essa foto em casa, a primeira foto. Ele falou, espera aí que eu vou dar uma ligadinha e tal. Aí ligou, os irmãos da igreja estavam tudo colocando a mobília já, arrumando a mobília, juntando para tirar para o trator. Do nada ele falou, pode ir para casa, bispo, pastor, né, na época, né, pode ir para casa, não vai derrubar coisa nenhuma. E não derrubaram. Aí eu falei, eu vou, e estava perto da campanha, faltavam uns 8 meses, falou, eu vou lhe ajudar, dito. Aí ele falou, vai me ajudar? Eu falei, estou com você nessa aí. Falei, quantos votos você fez? Ele falou, fiz 4.000 votos. Falei, mas vamos junto nessa aí. Érica, vou te contar uma coisa, é só milagre, hein? Ele era o terceiro suplente com 4.000 votos. Acredite se quiser. 2 morreram. Meu Deus. 2 morreram. Qual é a chance disso acontecer? Qual é a chance? E um foi chamado para a secretaria. Dito assume a Câmara Municipal de São Paulo. Que foi justamente a pessoa que te ajudou em todos esses projetos que você mencionou aqui. Ele passou na Avenida dos Metalúrgicos e falou assim, escolhe um terreno aqui. O dia que eu for vereador, eu vou te dar a concessão desse terreno. Eu passei assim, aí escolhi um terreno grande, que até hoje está lá.
Aí eu falei, eu quero esse aqui, Dito. Ele falou, aí já é demais, né, Nivaldo? É muito grande, não dá para escolher outro. E você quer aqui na avenida principal? Eu falei, mas eu quero esse aí. Aí nós fomos na Coab, a gente ia na Coab, e era seu Dito, senta aí, não dá para atender. Ele falou, não dá, tá bom, tudo bem, então. O dia que o Dito assumiu a vereança de São Paulo, ele falou, vamos na Coab, Nivaldo. Entramos dois, aí já era diferente, não era mais seu Dito. Ô, vereador, meu chefe e tal. Eu falei, quero falar agora com o presidente da Coab. Conclusão, em 10 minutos foi me dada uma concessão de um terreno de 2.000 metros quadrados na Coab. Até hoje, nenhum pastor na cidade de Tiradentes conseguiu uma concessão que eu consegui. E o que aconteceu com esse terreno? Está lá, hoje é uma igreja, né? Deixei para outro pastor, mas está lá. Entendeu? Então, é o que eu falo. Porque o seu objetivo era realmente pegar o terreno para a igreja, né? Era para ser igreja. Sim. É o que eu falo. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não sou bom, não. Não vai daqui a pouco começar aí, quando eu morrer, ir lá na minha tumba, pedir milagre, pelo amor. Não, eu não sou bom, não. Você não será canonizado. Não, eu tive vó, eu tive família, sabe, que me ensinou o segredo da prosperidade. Quanto mais você dá, filho. Aí eu entendi, falei, então, quer dizer, se eu der amor, eu recebo amor? É. Se eu der comida, não me falta na mesa? É. Então eu faço isso, porque eu sou inteligente, só isso, não é porque eu sou bom. E tem muito crente que dá, eu dou por fé, sabe, eu dou porque está escrito na palavra. Parou, cara. Pode parar que você não vai receber nada, porque você está querendo fazer barganha. Né? Isso é barganha. Você tem que entender o princípio. Né? O princípio da prosperidade começa no dar, né? Para que você possa receber. Entendeu? Sim. E aí aconteceu tudo isso, você acabou saindo do meio desse sistema, decidiu mudar de cidade, né? Hoje você mora em Aracaju e hoje você trabalha com viagens para Israel. Isso. Fala um pouquinho disso, dessa sua mudança para Aracaju. Você está casado há 5 anos, né? Então você está experimentando de fato uma nova vida. E como é que está a sua vida hoje, nesse sentido? Érica, eu digo assim, olha, é que quando você fala, parece que você quer ofender a outra parte, né? Ou quer mostrar para as pessoas que você está muito bem. Mas se for isso que as pessoas vão pensar, paciência. Porque eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, da minha história. Eu dizia para você fora do ar agora há pouco, eu não tenho mais compromisso de ser alguém politicamente correto. Eu atendo quem eu quero hoje. Quando eu era pastor, eu tinha que atender todo mundo. Né? E eu não fazia isso de mau grado também, não é isso. Mas era a sua função. Né? Era a sua função. Hoje não. Hoje eu ligo para quem eu quero. Hoje eu atendo quem eu quero. Eu vou na casa de quem eu quero. Então essa liberdade para mim é absurda. Né? Isso é uma liberdade absurda. E você simplesmente... Porque antigamente o que acontece? Você tinha o veio político, você tinha o veio eclesiástico aqui, então você tinha que cuidar dos dois. Então você tinha que escutar coisas e falar, é verdade, tá certo. Mas vontade de falar, vai rapaz, vai, tá tudo errado. Hoje não, hoje quando eu falo assim, olha, para mim está tudo errado. Eu sempre entendi assim, nessa minha caminhada, eu tenho que respeitar a sua opinião. Respeitar é uma coisa, agora acatar é outra coisa. Né? Então, hoje eu tenho essa liberdade de falar, Érica, olha, eu não concordo com o que você está fazendo aí, não. Até respeito, tudo, mas não concordo. Né? Então, essa foi a primeira coisa que eu tive. Outra, quando eu era um pastor que eu tinha 3 secretários. 3. Vaidoso. Nossa, eu era vaidoso demais. A minha vaidade não permitia que eu judiasse ninguém, sabe? Se chegasse um pobre ou um rico na minha igreja, eram tratados da mesma maneira. Por isso que a comunidade não cresceu tanto. Porque chegavam uns caras lá com carrão, tudo, o dízimo e tal, falava, mas irmão, o trâmite para ser obreiro aqui é esse aqui. Ah, não, mas é que eu tenho pressa, porque Deus tem pressa de me usar. Eu falei, então... Deus tem pressa em me usar. Deus tem pressa em me usar. Não, Deus tem pressa de me usar. Eu falei, então não vai ser aqui, porque aqui é sem pressa, irmão. Né? Aqui é sem pressa. Tanto é que todos meus meninos que estavam lá, que eram pastores, tudo, foram criados
chegaram com 13 anos, 14. Então, nós valorizávamos as pessoas, né? Não é chegar lá, eu sou top e tal, então você sai, você tá 20 anos comigo, mas você sai porque vai chegar um... Não tinha privilégio lá, né? Então, que infelizmente, né, gente? Desculpa aí, gente. Hoje os ministérios estão cheios de privilegiados. Né? Privilegiados, só isso. Né? Por isso que nós não vemos mais cura, não vemos mais cego enxergar, nada. Hoje você vai... O culto hoje arrebentou, meu, foi power! Algum cego andou? Algum cego enxergou? Aliás, algum aleijado andou? Algum cego enxergou? Algum defunto? Porque... O mudo falou. Não, desculpa. A Bíblia diz, esses sinais seguirão os que crerem. As pessoas parecem, então, que não estão crendo, porque não está tendo sinais, não, né? E eu sou velho, como diz meu filho, eu posso falar o que eu quiser. Calma aí. Não, mas olha só. Lá nos Estados Unidos, nossa, se levantou um negócio que tinha um avivamento. Acabou, gente? Alô? Ninguém mais fala? Alô? Acabou o avivamento? Eu estava falando disso ontem. Acabou, é? Falei, cadê o avivamento? A onda de avivamento é algo que foi presenciada durante um período de tempo, né? Não foram dias, não foram horas. Foi um longo período de tempo. Eu vou ser rude, tá bom? Vou ser rude. Fica à vontade. Vou falar igual o seu filho. Você é velho, pode falar, fala aí. Vou ser rude. Busca de like, Érica, tem tudo que é lugar. E quanto tem mais like, mais a gente fica. Você sabe disso, né? Você trabalha, eu também trabalho com isso. Eu preciso disso. Então, estão falando que tem um negócio aqui. Então, vão fazer mais, porque vão segurando, vai falar da nossa igreja, vai falar do nosso instituto. E é assim. Cadê? Não tem. Desculpa, gente. Desculpa de verdade. Eu tenho 62 anos. Eu vi avivamento, eu vi missionário Josias. Eu acho que ninguém nunca ouviu de missionário Josias. Eu conheço Manuel de Melo, gente. Desculpa. Eu vi aleijado andar de verdade sem falcatrua. Eu vi. Eu vi cego enxergar, entendeu? Eu vi. Eu vi cancerosos serem curados. Eu já orei por cancerosos e eles foram curados. Eu vi. Então não me venha com esse negócio porque o louvor está bonito, porque todo mundo cantou um avivamento. Não dá. Não dá. E cada um saindo para pegar. Teve gente que saiu de avião daqui, pastor saiu de avião de lá para pegar seu like. Eu acho estranho, porque você vai... Ai, o pastor... eu vou me queimar, mas não tem problema. Mas o pastor saindo para ir lá, meu amigo, você não é pastor? Cria o avivamento na sua igreja. Não, para você ver como todo mundo está sedento, até os líderes, eles tô aqui no avivamento. Meu Deus, eu falo, meu Deus, então a igreja do cara deve estar falida mesmo. Que ele saiu e foi buscar o avivamento também. Que avivamento, Érica? Eu quero ver avivamentos e eu creio em avivamento, eu sou crente. Eu falo para todos, os caras falam, você está dizendo, não, eu sou crente. Eu sou crente porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre, eu vivo de milagre, a minha vida é só milagre. Não tem um ponto da minha vida que eu venha falar que não seja um milagre. Eu sou filho de mãe solteira, nasci em 1961. Meu pai eu nunca vi, não conheço, não tenho nenhuma foto do meu pai, nunca vi. Não fui criado pela minha mãe. A minha mãe, com 2 anos de idade, me deu para minha avó, porque o homem que ela foi morar, que foi casar, porque ela tinha fama de prostituta, né? Naquela época era prostituta, e a família toda queria arrumar um marido para tirar essa fama da família. Quando no dia do casamento, ela me entregou para minha avó, porque o homem que até então falava que ia cuidar de mim, falou, olha, só caso com você se o Nivaldo não vir. Se você está pensando que nós vamos casar, levar o Nivaldo para casa, esse moleque não vai para minha casa. Então, a minha vida sempre foi um milagre. Então, não admito hoje pessoas... Ai, meu Deus... eu estava falando para o meu filho ontem, que eu estava lendo uma reportagem, Érica, que as psicólogas estão dizendo assim, é um negócio chocante. A psicóloga falou, vou falar um negócio chocante. O que é chocante? Eu vou lá ver, né? Acreditem se quiser, mas 70% da culpa dos jovens ser o que eles são hoje é dos pais. Eu falei, mas que coisa, né? A gente gasta a média, você sabia que você gasta a média de 3,5 milhões para criar um filho de 0 ano a 18 anos? 3,5 milhões.
Você deixa de comer, você deixa de comprar roupa, você deixa de passear, e a culpa é sua. Né? Então, nós estamos vivendo em um mundo que é o mundo do mimimi. Sabe? É o mundo do mimimi. Nós temos que parar com isso. A igreja precisa... Ô, igreja, em nome do Senhor Jesus, tem que acordar. Fala, meu, eu estou cansado. Eu gosto de louvor. Eu gosto de uma igreja bem estruturada. Gosto. Mas os maiores milagres da minha vida eu vi com violão. E diga de passagem, não sabia nem tocar, que a gente fala que é o toque-toque. Toque. Toda a música, é a mesma nota, Érica. Algemado por um peso, toque, 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 toque. Aí, estamos aqui, toque, toque. O cara, mas era milagre que acontecia. Hoje, o que acontece? A tecnologia invadiu as instituições de tal maneira, e estão bonitas, eu acho louvável isso. Mas aonde estão os milagres? Aonde estão os milagres? A pessoa entra na igreja. A pessoa entra na igreja e daqui a pouco ela se afasta e fica pior. Antigamente não tinha isso. Você é de geração de família evangélica? Sim, então você sabe, o pai do pai era evangélico, o pai também foi, depois é o filho, depois é o neto. Não tem mais isso nessa geração. Não existe mais. Não existe mais legado nessa geração. Você não consegue criar legado. Por quê? Porque não tem mais milagre. Duvido se o meu filho estiver lá na igreja e ver um dia... Eu falava isso para a comunidade, porque nós tínhamos um programa em televisão, em rádio. Eu, pelo amor de Deus, eu apoio tudo isso. Mas não é só isso. Aliás, isso não é o principal. Eu falava para os meus membros lá e para a minha diretoria. Você quer ver tudo isso aqui acabar? Que a gente gasta, não sei, 50, 100 mil reais por mês para fazer tudo isso aqui. Você quer ver a gente deixar de gastar isso? O dia que um aleijado andar aqui dentro, irmão, você não precisa falar nem na rádio. Faz como Jesus, vai e não conte para ninguém. Mas ele vai falar, porque ele é fofoqueiro, né? É a rádio pirata. Jesus usou essa estratégia, porque falou, não, como que ser humano vai ganhar um negócio dele e não vai falar para ninguém? Então Jesus, só para tocar fogo nele mais, aí falou, vai e não conte isso para ninguém. Tá? Ele falou, Jesus, tá bom, mas Dendê falou, você é louco, eu não vou contar. Assim, as pessoas vão ver, né? Não precisa nem falar. Eu vou chegar lá andando, como que eu não vou contar que foi você? Como é que você tá andando? Aconteceu, não, eu vou falar que Jesus me curou. Jesus me curou. Então, hoje as igrejas, os irmãos precisam começar a conversar com seus pastores e falar, pastor, nós estamos querendo milagre aqui. Nós estamos precisando de milagre. A igreja preta está bonita, está tudo bonito, legal, as iluminações, olha essas câmeras que nós estamos usando, está tudo bonito, mas nós precisamos de milagre. É um milagre só. Faz um aleijado andar. Sua igreja vai lotar, não precisa... pode desligar as câmeras, pode desligar a internet, só fala assim, olha, aleijado, vá e não conte isso para ninguém. Ex-aleijado, né? Vá e não conte isso. Acabou. No outro dia tem gente batendo na porta da igreja, eu quero entrar. As pessoas estão sedentas de milagre. Hoje a pessoa, de repente, vai no Será, eu orei, fui no culto da prosperidade, orei lá, eu devia 80 mil no Será, no banco, e cheguei lá, eu só paguei 2 mil, lógico, é desconto, gente. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, é desconto. O cara financeiro lá pensava que você não ia conseguir falar. Pelo menos 2. Não, mas as pessoas estão vivendo desses milagres. Então, em 1984, depois que eu passei tudo isso, eu fui trabalhar de Uber, Érica. Olha só, um cara que tinha 3 secretárias, era o top. Dentro do meu bairro, eu era o top mesmo. Se algum pastor ouvir aqui, ele vai saber. Ele pode até me criticar. Mas eu era top mesmo, eu era top de linha. Sabe? Quando veio o divórcio, bateu na minha porta, todos me abandonaram, ficaram muito poucos. Hoje eu conto nos dedos aqueles que ficaram ao meu lado. Eu tinha que fazer 18 horas de Uber por dia. Saía de casa às 4h30 da manhã e voltava às 11, 11h30 só para tomar um banho, descansar, para acordar daqui a pouco. O que me tirou do Uber foi um dia eu estava levando um passageiro para Guarulhos e a gente trocando uma ideia, ele falou assim, Anivaldo, o que você menos gosta assim na Uber? Eu falei, quer que eu fale mesmo? Porque agora eu estou meio lingudo, né? Falei, quer? Fala. Falei, de carregar vocês. Ele falou, mas como? Eu falei, estou cansado, porque eu carrego aqui o dia inteiro, o sonho de todo mundo. Estou levando você, que você vai realizar o sonho de ir para Miami.
outro aqui que assina contrato de não sei quantos milhões de dólares, outro que vai almoçar não sei aonde. E eu estou aqui no meu cockpit com meus sonhos parados. Eu estou com meu sonho parado. E quando eu voltei para casa, eu tomei a atitude de não trabalhar nunca mais na Uber. Pode perguntar para o meu filho. Ele me acordou, falou assim, pai, você está atrasado? Eu falei, atrasado não. Eu não vou trabalhar mais na Uber. Comprei torresminho, sabe, em saquinho. Fui vender na rua. Falei, Jesus, estou de novo na correria do milagre. Vou vender torresminho. E aí eu tive a ideia, porque em 94, a primeira vez que eu estive em Israel foi em 94. E foi milagre também. Eu só vivo de milagre. Então ninguém venha me falar que eu não sou cristão, sabe? Que eu tô desviado. Não venha com essa conversa, não. Eu vivo milagre, eu sou um milagre. Sabe? Pessoas que estão dentro da igreja, eu acho que não viveram a metade dos milagres que eu vivi. Ué. Então como que podem me julgar? Se eu sou um milagre, eu só vivo de milagres. Em 94 eu viajei para Israel com latinha reciclada. Saía catando na rua latinha reciclada. E a igreja trazia também alumínio, tudo, e nós fomos pagando assim minha viagem para Israel, com latinha reciclada.